Meus amados, é hora já de iniciarmos nosso estudo bíblico e lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15. Vamos aprender hoje a defender nossa cidade. Defender a nossa cidade. A sua cidade pode representar muitas coisas. Defende primeiro a tua vida, antes de poder defender a sua família. Porque para defender é necessário que cujo vai enfrentar as obras maligna, as adversidades da vida, esteja em pé, fortalecido, né? Então hoje nós vamos falar sobre defender a nossa cidade. Mas antes, vamos pedir orientação ao Senhor. Meu Pai Celeste, obrigado, Senhor, por sua presença aqui. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando a falar acerca das suas escrituras, cujo falam conosco, cujo cada vez que nós abrimos seu livro sagrado, nós aprendemos e nós conseguimos viver na lei e viver na graça, pois é lindo, Senhor, é maravilhoso tê-lo do nosso lado. Nós o amamos e lhe pedimos, Espírito Santo, faça-se presente no meio de nós. O louvamos e exaltamos em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15, né? Bom, o que eu vou começar a fazer? Eu vou estar dando a lhe fazer entender o contexto do capítulo 20, que nós vamos estudar, né? Diz a palavra do Senhor, meus amados, que depois do filho de Davi, chamado Absalom, depois de Absalom ter morrido, porque já falei, houve uma conspiração, o seu filho Absalom era um filho rebelde, que se levantou contra o seu próprio pai, que foi usado, inclusive, para o mal, para se opor aos propósitos de Deus, aos propósitos de um homem de Deus, chamado Davi, o rei Davi. Só que depois disso, depois dele morrer, Davi estava indo para Jerusalém, né, que era o lugar onde o rei Davi tinha seu trono, pois se levantou outro rebelde. Isso mesmo, anote esse nome, porque nós vamos falar muito dele nessa noite. E esse homem se chamava Seba. S-E-B-A. Seba. Um homem muito ruim. Um homem muito mal, chamado Seba, cujo inclusive algumas traduções qualificam e traduz o caráter desse homem Seba como filho de Belial, filho de Satanás. Olha isso. Só que para nossa surpresa, esse Seba, esse filho do diabo, esse filho de Belial, que é uma palavra forte, mas assim, inclusive, a Bíblia fala, era da tribo de Benjamim. Ou seja, era um judeu. Era um judeu da tribo de Benjamim. Pois é, meus amados, como nós aprendemos que mesmo sendo judeus, mesmo tendo uma placa denominacional, isso não significa de que realmente somos do Senhor. Somos filhos
de Deus. Há muitos judeus filhos de Belial. Há muitos evangélicos filhos de Belial. Mas os frutos falam por si mesmos. E quando assim era o tempo de Davi se assentar no seu trono, depois de uma grande resistência, guerra inclusive entre os israelitas que tinha tomado partido do próprio filho de Davi, do próprio Absalão, para assim fazer com que Absalão se tornasse rei. Pois esse homem chamado Seba se levantou, foi usado por Satanás, claro, né? Se levantou para se impedir que o rei Davi se assentasse novamente no seu trono em Jerusalém. Um filho de Belial, filho de Satanás, Seba, um contendedor, Seba, um ambicioso, aquele que se opõe ao mover de Deus, né? Eu acredito que deixei muito claro que Seba é a perfeita representação e a própria também vítima de Satanás, que esse usa a fim de se opor a qualquer avanço do reino de Deus. Porque Deus quer que Davi reina, mas Satanás não quer que Davi reina. Mesmo que na lei, no Antigo Testamento, não se fala muito do diabo, mas ele está, sempre esteve. Sempre esteve. Mas não se fala, ou muito pouco, né? Aí o que aconteceu? Que Seba, ele tinha com certeza muito poder de persuasão e ele pegou o chofar e tocou o chofar antes que o rei chegasse em Jerusalém. Tocou o chofar e, de uma forma, parafraseando, né, gente? Ele diz: israelitas, não permite que o rei Davi reine. Vocês devem realmente se levantar e me seguir, porque isso nós não podemos permitir. E assim como Absalão fez, pois esse Seba também se levantou para impedir o mover de Deus. E o que aconteceu quando ele tocou do chofar? Com os israelitas, acredite se quiser, seguiram Seba. Ou seja, ficaram concordando com esse sujeito, o filho de Belial. Imagina a situação de Israel, né? Quantos são enganados, né, gente? Você acha que é diferente nos dias de hoje? Quantos Seba tocam o chofar, fazem barulho nos seus ministérios gigantescos, cujo assaltam a viúva e tem programas de televisão e constrói catedrais enormes e fazem barulho. Quantos são enganados? Quantos escolhidos são enganados? Quantos israelitas apoiam um Seba? Pois não é diferente nos dias de hoje, meus amados. Não é diferente. Mas há quem reconhece Davi. Há quem reconhece o mover do Senhor. E quem impedirá que Davi se assenta a reinar em Jerusalém? Quem? Haverá batalha. Ah, sim, meus amados. É normal. A batalha, a resistência. Quando você se predispõe a fazer aquilo que está certo e obedecer aos princípios da palavra de Deus, sempre haverá resistência. Por isso que já lhes convido a você resistir e não sair da sua posição, Davi, de você reinar em Jerusalém, de você ser uma pessoa, um homem, uma mulher
que realmente quer ir até o fim, mesmo que Seba possa representar uma pessoa, uma situação cujo quer lhe tirar do reto caminho, até chegar a se salvar. Então, mantenha firme em nome de Jesus. Seba, ele faz barulho. Seba leva consigo uma grande multidão. Israel foi com Seba. E aí? E aí? A voz do povo é a voz de Deus, como muitos insensatos falam por aí, né? A voz de Israel é a voz de Deus? Não. A voz de Deus é a voz dos profetas, que têm comunhão com Deus. E olha o que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 2. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Tem pessoas que não caem nas lábias de Seba. Não. Por mais que tem boas lábias, por mais que tem carisma, por mais que tem barulho, que faz barulho, não. Essas estão com Davi. Porque entende que para ir para Jerusalém tem que acompanhar o rei desde o Rio Jordão, onde deve ter um arrependimento, porque o Rio Jordão representa-se, é um divisor de água, como já falei as semanas passadas. Quem quer seguir o verdadeiro evangelho tem que ir do lado de Davi. E para ir para Jerusalém, tem que passar pelo Rio Jordão. Quem é Judá? Vai até o rei. E começa pelo começo, em se arrepender dos seus maus caminhos. E o rei, cujo Davi deve estar com eles. E ali pode ir para Jerusalém. Mas há outros cujo querem reinar em Jerusalém. Só que são impostores. Falem de Jerusalém. Vão para, inclusive, Israel, Jerusalém, com grandes caravanas. Falam, amam shofar, amam o kippah, compram candelabro de ouro e diz, somos descendentes dos judeus. Mas os seus frutos falam o contrário. Então, cuidado com Seba. Cuidado com Seba. Procure o evangelho genuíno, cujo começa pela travessia do Rio Jordão. Bom, nós não podemos negar que há uma influência de Seba. E muitas vezes eu lhe confesso, aqui entre nós, que eu cheguei às vezes a falar para o Senhor, Senhor, por que Seba prospera? Como é possível, Senhor? O Senhor vai deixar assim? Como que o Senhor possa permitir que Seba reúne uma multidão e fazer com que Israel abandone Davi e os influenciem e que Seba prospere? Como pode? Pois é necessário que Seba prospere, entre aspas. Assim como é necessário que Absalão prospere, entre aspas, mas por pouco tempo. Porque até mesmo Seba tem um propósito na vida de Davi. Quem vai entender? E quem quer entender? Eu acredito que é necessário que os impostores estejam lá
e que os que são causadores de escândalo também estejam lá, para que assim se destaquem aqueles que atravessam o Rio Jordão e se predispõem a subir o Monte Santo do Senhor para se encontrar o Senhor lá na Cidade Santa, em Jerusalém. Ou seja, ocupar o trono, mas de forma legal e não ilegal. Saiba que é usurpar o trono de forma ilegal. E a forma ilegal e tudo aquilo que quebra qualquer princípio cuja palavra de Deus coloca diante do homem. Seba, ele é um filho de Belial e quer Jerusalém e ama os israelitas. Não tem amor. É aquilo que certamente diz para defender seus próprios interesses. Cuidado com esse homem. Só que quando Seba toca o chofar, Davi reage imediatamente. Pois bem, a igreja, o mover de Deus verdadeiro, ela tem que reagir. Ela tem que reagir, meus amados. Muitas das vezes você pode se perguntar, Pastor Cris, para de falar mal de alguns ministérios ou de algumas situações dentro do sistema evangélico. Gente, por que você não cuida da sua vida, do seu ministério e deixa os outros? Não, eu seria conivente com isso. Você sabe que em uma das cartas que Jesus dita para João no livro de Apocalipse, que uma das igrejas cujo Senhor tinha algo contra ela é porque tolerava Jezabel. Tolerar eu não concordo com Jezabel, mas sabe o que? Jezabel está aí, eu aqui. Se ela faz o que é errado diante de Deus, tudo certo. Por minha vez, eu vou fazer aquilo que é bom. E Deus diz, eu tenho algo contra ti. Tu tolera, ou seja, tu fica quietinho. Tu fica quietinho do teu lado e assim deixa os outros serem enganados. E tu não faz nada? Tu não faz nada? Pois eu tenho algo contra ti. E ali? Davi vai ficar assim, quietinho? Porque Seba, o rebelde, está levando Israel para o inferno, para se perder debaixo de um homem cujo não teme a Deus, que não tem nada de Deus e que a Bíblia fala é filho de Belial. Não. Um Davi que é Davi, ele não vai deixar passar. Um Davi que é Davi, ele vai agir. Ele vai agir não para defender seus próprios interesses, não. É que Israel não pode ir para o inferno. Então, se vem um lobo, se vem um urso tomando escolhidos, o dever de um Davi ir até lá e assim abrir a boca do animal e tirar, resgatar Israel. Isso que o rei Davi fez. Olha o que acontece, que o rei Davi age imediatamente e o que aconteceu? Davi manda os seus soldados para perseguir Seba. Davi tinha soldados dos melhores, pessoal. Não se compara o exército cujo um homem que vive em santidade possui. Você pode estar em menor número, mas se você anda em santidade, terás à disposição anjos dos mais poderosos, que não se comparam com qualquer demônio potestade caído desse mundo. Mas tem que andar em santidade e obedecendo a Deus. Então Davi manda os seus soldados, cujo Joabe era o chefe do exército do Davi.
E quando Seba, se deu conta que não tinha domínio e nem força em Jerusalém, ele não tinha domínio em Jerusalém, ele tinha domínio em todo o território de Israel. Mas Jerusalém, quem cuidava de Jerusalém era da tribo de Judá. Era da tribo de Judá. Então, a tribo de Judá estava com Davi. Lembra que nós lemos agora isso? Mas o resto estava com esse filho de Satanás. Então, o que esse homem fez, Seba? Ele foi se refugiar numa cidade fora de Jerusalém. Ele fugiu para outra cidade de Israel chamada Abel-Bet-Macá. Abel-Bet-Macá. Vamos chamá-la de Abel. Essa cidade era uma cidade fortificada. Presta atenção. Uma cidade dentro do território de Israel. Cidade fortificada. E a Bíblia fala que dentro dessa cidade havia uma mulher. Não fala nome, mas diz que havia uma mulher sábia. Isso mesmo. Uma mulher sábia. E vamos ler o que a Bíblia fala sobre essa mulher sábia. Presta atenção. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Macá e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade. Uma mulher sábia. Ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, tu és Joabe? Olha aí, tu és Joabe? E ele respondeu, sim. E ela diz, ouve o que tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu, antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel, disse essa mulher. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? E respondeu Joabe, longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. E a mulher disse a Joabe, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Uau! Ou seja, essa mulher corajosa, uma mulher corajosa e que a Bíblia fala de sábia. Que mulher é essa? Joabe, meus amados, estava prestes a agir e quebrar a cidade, ou seja, os muros da cidade onde essa mulher estava para pegar Seba. Joabe queria entrar na cidade fortificada de Abel. Só que Seba tinha entrado e tinha se refugiado lá dentro. Consegue entender, amados? Mas essa mulher, ela diz, parafraseando, deixa comigo. Você procura Seba, deixa comigo. Não precisa quebrar tudo, Joabe. Porque eu vou te entregar a cabeça desse Seba. Eu vou te entregar a cabeça desse. E eu lhe tenho uma pergunta nessa noite.
Aonde estão as mulheres que defendem com unhas e dentes a causa do rei? Aonde estão essas mulheres? Quando falo das mulheres sábias, eu estou falando da noiva sábia. Eu estou falando, quando você fala da mulher na Bíblia, é a igreja. Aonde está essa igreja que defende com unhas e dentes a causa do rei? Aonde estão as mulheres sábias cujos sabem defender sua cidade? Porque se tu consegue defender tua cidade, tua vida, contra todos os Seba que vier contra ti a se refugiar para matar, roubar e destruir e desonrar, um enviado de Satanás, uma doença ou qualquer coisa que venha se opor e ser visto por Deus como adversário, pois a Bíblia fala, se tu defende isso, a tua cidade, Ele te chamará de sábio ou de sábia. E aonde estão essas mulheres? Aonde estão esses homens? Porque se não tem mulheres, se não tem homens dentro de Abel capazes de fazer aquilo que essa mulher teve peito de fazer, então Deus vai usar mulheres. Para os machistas, que dizem assim, não, pastores, homens podem pastorear. Pois eu te digo nessa noite, que se Deus quer usar uma mulher, quando não tem homem em Abel, para assim se levantar a defender a cidade, pois Deus vai usar mulheres sim. Aonde estão essas mulheres? Para defender o seu ministério, defender a sua casa e defender a causa de Jesus. Você sabia que se essa mulher não houvesse falado com Joabe e não houvesse se posicionado, a cidade de Abel aceitaria e toleraria Seba, o mal, um filho de Satanás? Você sabe, a Bíblia fala que uma mosca num unguento estraga todo o perfume. Basta, uma mosca num grande pote de perfume maravilhoso. Só uma mosca caindo nela. Essa mosca ela vai apodrecer, vai estragar todo o perfume. Uma mosca do nada, de nada. Pois um Seba que entra numa cidade cujo assim essa mulher diz, nós queremos paz, procuramos paz e procuramos ser fiel em Israel. Pois se um homem desse entra numa cidade que busca e procura isso, pode estragar todo. Mas ainda bem que tem Joabe para se advertir certas mulheres cujo querem viver assim como Deus quer que ela viva. Joabe tem seu propósito. Aonde estavam os homens dessa cidade para defender o rei Davi? E essa mulher, que a Bíblia fala de sábia, não teria ela o perfil de uma líder? De uma mulher de pulso? De uma mulher que é ouvida no meio de muitos homens? Veja o que ela fez, essa mulher. Olha isso. Veja o que essa mulher fez. Segundo Samuel 20, 22. Então a mulher foi falar com todo o povo. Com todo o povo. E tinha homens, tá? Também lá. Dando o seu sábio conselho.
E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Pois escutem, igreja. Escutem o que eu vou falar nessa noite. Escutem principalmente os religiosos que acreditam que mulheres não podem liderar e aconselhar até mesmo homens valentes. Se não há homem para defender a cidade de Abel, porque não tem peito para defendê-la e porque são longe de ser sábios, então Deus levantará essa mulher. Sim, levantará essa mulher, Deus levantará uma juíza, se necessário. Como Débora, lembra disso? Quem era Débora? Uma juíza levantado pelo próprio Senhor a aconselhar o povo de Israel. Uma mulher, pastor? Não pode. Se Deus quer, Ele faz. Deus levantará uma juíza, se necessário, no meio de homens para cumprir os seus desígnios. Deus levantará mulheres como Jael. Jael, lembra de Jael? Capazes de matar Sísera, que era um homem muito ruim, muito mau, muito maldoso, para defender Jerusalém. Deus levantará, se necessário, mulheres de Jerusalém, que são mulheres sábias, que temem a Deus e que defendem Jerusalém, defendem a causa do reino. E o que Caifás, o religioso, e os homens de bata escarlate têm a dizer em tudo isso? Mulher não pode liderar um povo, pastor Cris. Mulher não pode defender a causa de um reino e influenciar a multidão. Não pode, pastor Cris. Não pode. Vocês estão de brincadeira, né? Quem pensa assim, né? Ou seja, queimem Joana d'Arc. Isso mesmo, sabe a história de Joana d'Arc? Lá no meu país, onde foi queimado em Rouen, perto da minha cidade, inclusive, onde falava, é bruxa, é revolucionária, é mulher, vamos queimá-la. Vamos queimar Joana d'Arc, porque é bruxa, é Jezabel, isso mesmo. Porque não aceita a liderança de uma mulher. Pois escuta o que eu vou falar. Há mulheres que Deus deu o dom da liderança, sim. E são escolhidas pelo Senhor para defender cidades cujo o Senhor diz que ela pertence a Israel. Ah, se Joabe não estivesse na mesma visão de Davi. Se Joabe não estiver na mesma visão de Davi. O que Joabe houvesse feito se não houvesse ouvido aquela sábia? O que Joabe houvesse feito? Aquilo que muitos religiosos, arrogantes e hipócritas fazem nos dias de hoje. Ou seja, essa é mulher. Essa é mulher. Como pode essa me entregar a cabeça de Seba? Peraí, não tem como me entregar a cabeça de Seba. Como pode essa mulher influenciar a cidade toda para matar o que ameaça o reino de Davi? Não tem como, não. Eu não concordo, deve ser um homem. Então escuta o que eu vou lhe falar, por parte do Espírito Santo. Joabe, ele ouviu aquela mulher sábia. Joabe se colocou em concordância e ouviu aquela mulher sábia. E Joabe, ele não precisou quebrar os muros da cidade de Abel.
e inclusive ferir alguns dentro da cidade. Não precisam fazê-lo. Pois há mulheres que são chamadas, sim, para serem pastoras. E fazer aquilo que essa mulher fez. Você quer saber por quê? Porque possuem a sabedoria. Possuem a sabedoria vindo do alto e têm total condição de defender os assuntos do rei. Inclusive, ter os mesmos propósitos que Joabe. Isso mesmo, que homem de guerra. Porque tanto Joabe como a sábia tinha os mesmos alvos, qual? Matar Seba, lutar contra Satanás, lutar contra as obras do diabo, lutar contra a rebelião e assim cumprir o seu propósito. Então, mulher sábia, quem a achará? Onde tu estás, mulher sábia? O que Cícera e Seba diriam? Dois grandes líderes do mal. Dois grandes líderes do mal diriam se estivessem vivos. Vocês querem saber o que eles diriam? Foi por mulheres que fomos derrotados. Dois grandes líderes. Foi por mulheres que nós fomos derrotados. E ainda, crees que Deus não pode usar mulheres sábias para influenciar uma cidade toda a fazer aquilo que vem de Deus? Olha o que a Bíblia fala sobre esse Seba. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Seba foi morto. Pegaram um homem, identificaram o mal, escuta isso, identificaram aquele que se infiltrou dentro da cidade de Abel. E assim, todos vamos matar esse homem. O joio não pode prevalecer no meio do trigo, cujo busca paz e cujo busca ser fiel ao Senhor. Vamos caçar esse filho de Satanás. Nós não vamos aceitar, nós não vamos tolerar, pois assim que o ministério deve funcionar. Devemos aprender também a identificar quem é filho de Belial. Porque se Seba não é expulso, ele vai influenciar a cidade de Abel a se rebelar contra o rei Davi. E assim fazer com que Seba esteja em segurança. É assim que Satanás age. É assim que Satanás age. E essa mulher foi chamada de sábia. Por quê? Porque defende seus tesouros. Defende sua cidade. Agora, presta atenção no que eu vou lhe falar nessa noite. A mulher sábia, já lhe falei, é representado como a igreja. A igreja que obedece aos mandamentos de Deus, a noiva, né? Agora, por que essa mulher seria chamada de sábia? Por quê? Quem são os sábios aos olhos de Deus? Reparem que essa mulher, ela não sabia que Seba estava dentro da sua cidade. Ela não sabia. Ela não sabia. Mas ela soube por quê? Por causa de um servo de Davi. Por causa de Joabe, que estava afora da cidade, já preparando para conquistá-la. E quando viu
e ela reconheceu Joabe, ela mandou chamar. Mandou chamar Joabe, cujo esse tinha identificado o mal, a entrar pela cidade. Pois ali está. Um sábio reconhece quando um servo do rei vem até ela, vem até a cidade. E um sábio ouve Joabe, porque Joabe, ele tem como ajudar você para se livrar de todos os Seba que sorrateiramente entram a devastar a sua cidade. Aquelas raposinhas, como diz a palavra do Senhor, que entram nas vinhas e sorrateiramente começam em épocas de primavera a comer as flores para que não tenha fruto. Elas devem ser matadas, expulsadas da vinha, essas raposinhas. Pois Joabe é enviado pelo próprio Davi com um propósito de livrar Abel. Mas nem todos são sábios, porque nem todos reconhecem Joabe na qualidade de um servo do rei Davi. Nem todos reconhecem um servo do Senhor. Quando ele fala para a sua cidade, ei, Seba entrou. Você procura paz? Sim, pastor, eu procuro a paz, eu procuro ser fiel ao Senhor. Sim, mas se Joabe te diz que Seba entrou, tu vai acreditar? Tem pessoas que não acreditam. Não, Seba não poderia, pastor Cris, ter entrado. Orgulho não poderia ter entrado, pastor Cris. Impureza não poderia ter entrado, pastor Cris. Mentira? Não, pastor Cris. Nem sempre a cidade vai saber e vai se dar conta do joio que Satanás coloca para se trazer confusão e arruinar e devastar e contaminar toda a sua cidade. Pode ser o seu corpo, pode ser a sua casa. Pois o papel de um Joabe, de um servo do Senhor, é justamente ser usado para chegar até essa cidade, cujo está me assistindo agora, ele dizer: Seba precisa ser morto. Seba precisa ser expulso. Quem é o sábio que nessa noite me ouvirá? Quem é o sábio e a sábia que pensar, peraí, Joabe, eu sei quem ele é e eu reconheço. Eu sei que ele vem do exército de Davi. Então, qual é o conselho que você me dá, ô Joabe? O conselho que eu te dou? Que Seba deve morrer. É mesmo? É. Gente, eu não estava me dando conta, mas Joabe é capaz de me mostrar justamente o porquê que hoje estou passando por isso. O porquê que hoje estou sofrendo por causa disso. O porquê dessa depressão. O porquê desse medo. Pois Joabe justamente é enviado para assim trazer a paz que espero que tu busca. Porque não tem paz se Jesus não estiver dentro dela. Mas antes que haja paz, é necessário expulsar Seba dela. E olha só, veja como essa mulher é chamada de sábia. Joabe precisou entrar na cidade com seus cavalos e cavaleiros e expulsar esse Seba? Não. Quem matou Seba?
a mulher. Joabe, ele te orienta. Mas quem é responsável pela sua cidade é a mulher. Você é responsável por seu corpo. Você é responsável pela sua vida espiritual. E se você é e quer aprender a ser sábio, então defende, pois tu, teu corpo, tua vida espiritual contra tudo aquilo que Satanás poderia ter colocado para sua destruição. E se por causa de imaturidade ainda tu não vê ou tu não viu Seba entrar, então ouve, pois tu, Joabe, enviados por parte do rei, enviado por parte do Senhor a te dizer, se tu quer realmente paz e fidelidade, Seba tem que morrer. E essa mulher, ela diz, eu vou te entregar a cabeça. Eu vou te entregar a cabeça, Joabe. Pois se reuniu em concordância com os habitantes da cidade. Olha isso, essa mulher influenciou a sua cidade. Tem pessoas que precisam influenciar sua casa. Porque quando ouve os sábios, certamente essa mulher poderá ter condição de salvar a sua cidade. Mas salva-se tu primeiro e ouve, pois tu primeiro os conselhos dos guerreiros cujo Senhor te envia para se defender e se libertar de todo intruso que aos olhos de Deus é enviado de Satanás. Então, essa mulher, junto, em concordância com os habitantes da cidade de Abel, cortou a cabeça de Abel. Foram lá aonde estava o mal e entregaram a cabeça a Joabe. Joabe, você não precisa ir, você não precisa entrar. Você não precisa entrar. Eu vou fazer. Escuta, há pessoas que ainda convivem com Seba, que estão me vendo aqui. E mesmo Joabe, afora e estando, esperando a cabeça até o dia de hoje de Seba, pois essas pessoas não são valentes, essa pessoa tem medo, essa pessoa não estão usando a fé, não estão usando a palavra do Senhor que recebem as terça-feiras e sábado, não estão usando da fé de Deus para ter a coragem de dizer, a minha parte devo fazer, porque afinal é a minha cidade. Pois bem, tu deves fazer a tua parte, porque a palavra também fala no livro de Deuteronômio, pois que um homem deve se levantar como leoa, se erguer como leão. Eu acho que Números, desculpa, no livro de Números. Levantar como leoa, erguer como leão e assim ir contra o inimigo. E se levantar e não permitir que esse mal entre na tua vida e te prejudique, esse medo entre na tua vida, esse sentimento de claustrofobia que alguns estão tendo, deve se levantar contra. Esse medo pela depressão, que é uma opressão, deve se levantar. Pois mulher sábia, homem sábio, defende tua cidade. Porque o papel de Joabe é esse, é te dizer, Seba, ele está aí e tem nome. Mas quem deve matá-lo é tu. É você. Você deve querer. Mas se tu não tem esse pulso dessa mulher, então Deus te chamará de covarde.
e os covardes não entrarão no reino de Deus. Aprende tu com essa mulher. Defende os seus tesouros, pois a Bíblia fala no livro de Provérbios que a mulher graciosa aos olhos de Deus, ela guarda sua honra, ela guarda sua santidade, ela guarda os dons por parte de Deus, como um violento guarda as suas riquezas. Essa foi violenta contra tudo que ameaçava a sua cidade, a sua saúde, a sua espiritualidade, o seu ministério, a sua casa. Pois aprende dessa mulher e torna-te tu sábio como ela. Oremos. Pai amado, lhe agradecemos por essa palavra, pois em nome de Jesus Cristo me levanto como leão em concordância, porque Joabe hoje foi até essa cidade, para muitos desses, sitiado por um indivíduo chamado Seba. Seja uma enfermidade esse Seba, seja um mal cujo Satanás colocou para destruição, confusão, divisão, inveja, todo o levantamento de Satanás, pois eu vou agora na autoridade do nome de Jesus e eu te repreendo, Satanás. E aonde tu estás, pois eu faço o papel de Joabe e em concordância com quem quer ser sábio hoje, agora, deve concordar comigo e deve se levantar a não aceitar mais que Seba venha matar, roubar e destruir e desonrar a Deus, pois eu te expulso dessa cidade e aonde tu estás, eu quebro todos os seus feitos e corto sua cabeça. Em nome de Jesus, assim como Davi fez com Golias e assim como essa mulher sábia fez com Seba, na autoridade do nome de Jesus. E eu digo, Satanás, abandone essa cidade, solte essa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.